Vamos falar agora de divórcio. Eu sou uma defensora do casamento. Para mim, é possível existir restauração, mesmo após um adultério. Mas existem casamentos que nem sempre isso é possível. Aliás, existem casamentos que nunca deveria ter sido chamado de casamento. É até um desrespeito ao Senhor quando a gente chama determinados tipos de casamentos de casamento. E tem muitos casamentos que a gente não sabe o que as duas pessoas vivem de fato. A gente imagina e supõe a partir das histórias que a gente viveu. Então, sim, existem casamentos que nunca deveria ter sido chamado de casamento. Porque casamento é aquele instituído por Deus lá antes do pecado, antes da queda. Após a queda, nós estamos aí em construção de um casamento saudável. Então, eu acho possível, sim, a restauração de um casamento. Mas existem casos que nem sempre é possível. Precisamos entender isso, nem sempre é possível, porque para um casamento existir, precisa de duas pessoas querer. A aliança, ela não é uma para esse e uma para esse. A aliança dada por Deus é uma. Essa aliança, ela une o casal em união. Não é fusão, é união. Quando uma pessoa decide não querer, ela sai. Então não existe casamento só de um. Você não se casa sozinha, você não vive sozinha, você não se relaciona sozinha. Entende? Então, se essa pessoa decide ir embora, adulterar, ela quebrou a aliança. Se essa pessoa decide cometer perversidades contra você, e uma delas é o adultério, entre outras coisas, muitas vezes a gente se apega isoladamente a um versículo, né? Deus odeia o divórcio, só que a gente pega só essa frasezinha e analisa dentro de um contexto que eu nem sei qual que é esse contexto, mas temos que parar e pensar assim, você como mãe, você como pai, como você iria ficar tendo sua filha sendo maltratada, abusada, desrespeitada, onde a pessoa que escolheu estar ao lado dela e que você estava lá junto para abençoar, está indo com outra pessoa, está vivendo, trazendo uma terceira pessoa para o relacionamento, ou está maltratando, batendo na sua filha, como que você iria se sentir? Claro que Deus odeia o divórcio. É que para existir um divórcio, antes, as filhas dele e os filhos deles foram maltratados, abusados, abandonados, sido envolvidos em uma relação de 3. Entende? Então, como que ele não vai odiar o divórcio? Se para o divórcio existir, precisou de todos esses absurdos acontecer. Para existir um divórcio, precisou que a sua filha passasse por tudo isso. Como que você não vai odiar o divórcio? Então, o divórcio, ele é resultado de tudo que aconteceu aqui. Para vítimas de abusos, de adultério, de tantas coisas absurdas que o Senhor instituiu carta de divórcio. Mas, infelizmente, outras pessoas que não passam por nada disso, que simplesmente levantam a bandeira de que, o amor acabou, entendeu? Tomam essa concessão que o Senhor deu para vítimas de adultério e outros tipos de abusos absurdos, né? E pegam e fazem uso da carta de divórcio. Ele não é a causa de um término, ele é resultado. Tem pessoas que sim, elas precisam fazer uso da carta de divórcio, mas o divórcio é sim algo muito dolorido, mas muito dolorido. Entende? Muitas vezes, muitas mulheres vão preferir ficar num relacionamento absurdo ao invés de sair. Por quê? Dói mais sair do que ficar. Então é preciso ter muita comunhão com o Senhor, pedir a Ele recursos internos,
estar em relacionamento com ele, para que você saiba se o seu caso é para uma carta de divórcio. Entende? Se você está com a visão cegueira, você precisa se instruir, você precisa buscar ajuda, você precisa buscar outras formas de pensar e não apenas a sua maneira de pensar. Você precisa buscar aprendizados, orar, se relacionar com o Senhor, pedir a sabedoria dele. Quem é a sabedoria? É ele. De onde que a gente pega a sabedoria? Se relacionando com ele. Ele nos dá recursos, porque nós não temos em nós mesmas, com a nossa mente tão limitada a resolver um problema, precisamos dele para resolver um problema. Não é escutar a Ni, não é escutar eu própria, não é escutar você própria, é escutar o Senhor. Então precisamos de um relacionamento com ele. Mas se você decide ficar, o Senhor deu a carta de divórcio, mas ficar ou sair vai ter que ser uma decisão que é sua. Ninguém vive o que você está vivendo. Você tem que saber o que está acontecendo. Se você está... Pessoas feridas, elas ferem. Se você está ferindo a ponto de perder a sua salvação por conta da outra pessoa, para e pensa, é isso que você merece? Porque o Senhor, ele não veio para salvar casamentos, ele veio para salvar pessoas na sua individualidade. Então a vida do ser humano, ela vale muito mais do que um casamento. Então a gente tem que parar e refletir se a gente não está idolatrando a outra pessoa, idolatrando um casamento. E por conta dessas coisas, ou até idolatrando, né? Ou até se escondendo atrás da vergonha que vamos sentir diante de revelar às pessoas que o nosso casamento acabou, que fracassamos. Tomar decisões com base em feridas pode fazer a gente tomar decisões erradas. Então precisamos mudar nossa percepção, amadurecer, curar nossas feridas para então estar pronta para tomar novas decisões. Divórcio, ele não é libertação, ele não é proteção, ele é um papel. A libertação está no relacionamento com Cristo, a proteção está no relacionamento com Cristo, a cura está no relacionamento com Cristo, não está no divórcio. Então, se você pensa em se divorciar por conta disso, sinto te decepcionar. Você vai ter que trabalhar muito aí pela sua cura, ok? E se você aceitou não se divorciar e ficar na situação, né? Suponhamos que seja, sei lá, um marido que decidiu voltar para casa. Um marido que decidiu abandonar o adultério, tá? Mas ele não pode apagar a ferida que está em você. Então, muitas vezes, nós mulheres colocamos, né, a cura do que está acontecendo aqui, do marido ficar em paz, o marido se restabelecer, o marido voltar para casa. Não, a ferida já está aqui. Tu precisa tratar essa ferida, entende? Então, sair da relação ou ficar, você tem um trabalho a fazer. Aqui. Não fica numa posição de vítima, de aguardando uma pessoa mudar. Se você for atropelada e você estiver ainda acordada, você vai ficar lá, estatelada no chão, aguardando a pessoa que te atropelou vir? Ou você vai pedir ajuda? Então, não fica ali numa posição, ali parada, só orando. É oração, mas ação. É oração, mas se fortalecendo. Para ficar de cabeça erguida. Se eu decidir ficar nessa guerra, eu vou buscar munição interna para eu estar bem, de cabeça erguida, aguentar o que está acontecendo aqui. É meu. O que está acontecendo aqui é meu. Então eu vou atrás do Criador para
me abastecer de tudo aquilo que eu preciso. Levanta a cabeça. Você tem um Deus todo-poderoso que morreu por você. Não fica aguardando o outro mudar. O milagre é Ele, é em você.